Hoje, nos Estados Unidos, existem milhares de igrejas protestantes com mais de 150 milhões de fiéis. Que faça a nossa igreja arder com a chama do Espírito Santo! Os cultos variam de diversas maneiras, mas todos têm origem no mesmo livro, a Bíblia. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5. Nos dias de hoje, não paramos para pensar que qualquer pessoa pode ler a Bíblia e interpretá-la à sua maneira. Mas não foi sempre assim. Sabemos que por trás da Bíblia existe uma história sombria de subversão, contrabando, prisões e assassinatos. A Bíblia já foi escrita em uma língua que ninguém compreendia. E quando as pessoas começaram a ler a palavra de Deus diretamente em inglês, teve início uma revolução na essência da fé popular. Por isso, séculos atrás, a Bíblia em inglês tornou-se um livro ilegal. E alguns homens sacrificaram suas vidas para traduzi-la. John Wycliffe, Thomas Cranmer e William Tyndale. Quanto ao Papa, eu o recuso, ele é inimigo de Deus e é o anticristo. Sua luta transformou o acesso à Bíblia em um dos fundamentos do cristianismo e da democracia moderna. Vamos conhecer o legado da Bíblia em inglês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Atualmente, cada nação tem sua própria versão da chamada Palavra de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porém, as línguas originais da Bíblia foram o hebraico e o grego antigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. A tradução para o inglês foi feita somente em 1526 e, na época, foi um ato ilegal. As autoridades inglesas acreditavam que se pessoas comuns lessem a Bíblia por conta própria, questionariam a autoridade da igreja. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Portanto, quando a Bíblia em inglês surgiu na década de 1380, ela não marcou apenas o renascimento religioso, mas também uma reviravolta política. Naquela época, existia somente uma igreja em toda a Europa Ocidental. Era a igreja que hoje chamamos de Católica Apostólica Romana, e seu pontífice era o Papa. A igreja, com certeza, monopolizava a maneira como as pessoas vivenciavam o cristianismo. Não havia outras opções. Não se conseguia salvação em uma outra igreja. Comparecer às missas não era voluntário, não era uma escolha, era obrigatório. Mas em meados do século XIV, uma série de acontecimentos drásticos começou a destruir o velho mundo. De 1348 a 1350, uma praga se alastrou pela Europa. A peste negra matou quase metade da população. Comunidades inteiras foram varridas do mapa e ninguém sabia explicar a causa dos acontecimentos. Acreditavam apenas ser a vontade de Deus. A Europa foi dominada pela morte. E a igreja, com sua promessa de salvação, era a única saída. Mas a Bíblia não era o centro das práticas da igreja, e sim a missa. Celebrada por padres, era um sacramento com o poder de conferir a vida eterna. Este ritual, no qual acredita-se que pão e vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo, era tão importante quanto o próprio Evangelho. Mas o povo era excluído. Os padres se voltavam para o altar, ficando de costas para os fiéis, e falavam em latim, uma língua inacessível, que apenas os sacerdotes compreendiam.
Mesmo que as pessoas ouvissem a leitura da Bíblia, ela também seria em latim, em uma tradução com 1000 anos de idade. Realizar os rituais e seguir as imposições do padre era o que levava ao paraíso. E isso concedeu à Igreja um enorme poder político. O status de um padre era realmente de poder, porque eles eram capazes de executar milagres com suas palavras. E realmente era uma posição muito poderosa. Lá em cima, no altar, lidando com um grande mistério. Dominar a linguagem que o revelava devia ser muito impressionante para as pessoas que não entendiam as palavras que eram ditas. Porém, na década de 1370, um inglês desafiou toda esta autoridade. Ele condenou o poder político e econômico da Igreja, questionou o sagrado sacramento da missa e atacou a autoridade espiritual de seus sacerdotes. Seu nome era John Wycliffe, um teólogo pioneiro em sua época. Ao ler minuciosamente a Escritura, Wycliffe percebeu que a Igreja que ele conhecia divergia da pureza dos evangelhos originais. A leitura da Bíblia convenceu Wycliffe de que a Igreja tinha entendido errado e que o poder que ela alegava ter estava em contradição com a Escritura. E isso transformou a Bíblia na fonte de autoridade do cristianismo. Indignado, Wycliffe propôs um cristianismo puro e renovado, com o suporte de uma Bíblia em inglês. Agora, sabendo disso, por que não podemos escrever o Evangelho em inglês para poder edificar a alma de todos os homens? E assim começou um movimento revolucionário. John Wycliffe e seus seguidores passaram a traduzir a Bíblia para sua própria língua. Na época, eles eram chamados de Lollardos, termo que teve sua origem Lollard, murmurar em holandês, o que aludia ao fato de sussurrar em suas preces. Eles traduziram a Bíblia do latim para a língua do cotidiano, uma forma arcaica do inglês atual. In the beginning, God made of Nocht heaven and earth. No princípio, Deus criou o céu e a terra. The truth of the earth was idle and void. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. And the Spirit of the Lord was born on the... E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. And God said, Licht be mad. And licht was mad. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Ainda não havia impressão em papel na Europa, por isso todas as Bíblias de Wycliffe eram manuscritas. Cada uma podia levar 6 meses para ficar pronta. A Bíblia de Wycliffe não foi impressa, por isso cada uma delas é um objeto único. As primeiras Bíblias pareciam cartilhas de tradução do latim para o inglês. Palavra por palavra, era quase uma tradução literal em vez de se traduzir os contextos. E isso soava meio estranho. As últimas versões eram mais elaboradas, mais coerentes, de leitura mais agradável. Já não parecia que alguém estava aprendendo a traduzir, mas sim pensando biblicamente. Ela é uma das monarquias mais... Ler a Bíblia de Wycliffe encorajava as pessoas a terem opinião própria, algo que não era tolerado pelas autoridades. Isso abalava o status quo da Igreja e do Estado. Wycliffe morreu em 1384. Logo em seguida, uma série de medidas repressoras tentaram acabar com o movimento dos Lollardos, o Lollardismo. Em 1407, os livros de Wycliffe foram proibidos e a tradução da Bíblia para o inglês se tornou ilegal. A partir de então, possuir uma Bíblia em inglês era considerado heresia. E a punição para a heresia era a fogueira. Em 1415, 30 anos após sua morte, um concílio da Igreja Católica condenou Wycliffe como herege, dando início a um ritual bizarro. Em 1428, quase meio século depois de ser enterrado, o corpo de Wycliffe foi exumado pelas autoridades. Esta exumação macabra foi a vingança da Igreja.
haec sanctos synodos declarat deficientiat eundem Johannem Wycliffe USA. Esse concílio sagrado declara, define e determina que John Wycliffe foi um herege obstinado e notório, e até morreu como herege. Em seguida, seu corpo foi entregue às autoridades e levado à fogueira. Este concílio o excomunga completamente e condena sua memória. Decreta e ordena que seu corpo e ossos, se puderem ser distinguidos dos corpos dos fiéis, sejam exumados e levados para longe do cemitério da igreja, segundo as sanções legítimas da lei canônica. Desta forma, as autoridades esperavam destruir Wycliffe e suas ideias totalmente. Mas foi em vão. Mesmo sendo ilegais, sobraram mais manuscritos da Bíblia de Wycliffe do que de qualquer outro texto medieval em inglês. As ideias de Wycliffe não morreram. Elas são menos mortais que o seu corpo e foram mantidas vivas na inspiração que ele deu a seus seguidores. O interessante sobre as Bíblias de Wycliffe é que sobraram muitas delas. Então, apesar da proibição, elas devem ter sido produzidas em massa. Enfim, eram livros ilegais e, por serem proibidos, se tornaram muito populares. A Bíblia de Wycliffe circulou secretamente entre os lollardos nos 100 anos seguintes, apesar da proibição. Mas a Igreja Católica ainda tentava controlar a vida religiosa dos ingleses. De tempos em tempos, os bispos conduziam uma purgação e percebiam que as ideias de Wycliffe estavam longe de serem esquecidas. Em um caso de 1506, 60 pessoas foram presas em apenas um vilarejo e 2 foram queimadas como hereges. Na década de 1520, quando o rei inglês Henrique VIII ocupava o trono, a Igreja Católica dominante sofreu um novo ataque. Era cada vez mais difícil censurar o pensamento livre. Toda a Europa vivia o alvorecer da Renascença. Descobridores haviam chegado às Américas. Astrônomos estavam criando novos mapas das estrelas. Ocorria uma revolução nas artes e na literatura, e o conhecimento sobre a Bíblia alcançava novos patamares. O surgimento da impressão havia aumentado o número de livros em circulação. Novos manuscritos foram descobertos e melhor compreendidos. Isso aprimorou intensamente o estudo de línguas antigas, como hebraico e grego, nas quais a Bíblia foi originalmente escrita. Em 1515, tudo isso culminou em uma edição revolucionária do Novo Testamento. Era uma publicação dos evangelhos gregos originais em uma nova tradução e mais cuidadosa para o latim. Finalmente, os cristãos instruídos de toda a Europa puderam ler as palavras originais dos apóstolos. E esta nova tradução revelou que a Bíblia em latim, tida como oficial pela Igreja Católica, continha inúmeros erros. Essa edição foi importantíssima. O Novo Testamento é grego em sua essência, e outro texto era uma tradução. O impacto foi colossal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A nova edição do Novo Testamento grego serviu de inspiração para um jovem estudioso chamado William Tyndale. Ele nasceu em 1494 e é o responsável pela maior parte da tradução da Bíblia em inglês conhecida hoje. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tyndale abominava a proibição da Bíblia em inglês pela Igreja, porque criava uma barreira entre os fiéis e a palavra de Deus. Quem é tão cego a ponto de dizer que não pode ver a luz e anda na escuridão? Para ele só resta errar. E esse erro
é o perigo da danação eterna. É provável que Tindéio